Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Robôs e automação. As duas palavras se tornaram comuns nos últimos anos e prometem fazer parte do dia a dia ainda mais intensamente, daqui para frente. E não importa a área, da educação ao chão de fábrica, do hospital à agricultura. No programa de hoje você vai conferir 2 exemplos de como essas duas palavras estão transformando o mundo. Nossa primeira parada é no mundo da medicina, onde este robô já está realizando procedimentos cardíacos delicados e já está economizando no uso de materiais e principalmente oferecendo mais comodidade para cirurgiões e mais segurança para pacientes. Então, ao invés de fazer isso com as mãos, nós fazemos com o robô. Depois vamos conferir como até mesmo algo simples, como um biscoito, já é resultado de um processo complexo e ao mesmo tempo super rápido de automação industrial. Eu tinha mais perdas que eram perdas de sobrepeso, agora eu não tenho. Algumas escolas particulares brasileiras já conseguiram colocar o pé no século XXI e incorporaram a tecnologia no seu dia a dia. Porém, mesmo nos colégios pagos, essa realidade ainda não é regra. Por isso, essa experiência de uma escola pública chama a atenção. E que a gente tem que preparar as pessoas para que elas façam essa transformação. E é surpreendente a reação dos estudantes. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Muita gente vê a tendência de automação do mundo moderno como uma ameaça a empregos, num prenúncio de uma vida mais difícil. É verdade que no século XXI, a formação dos profissionais tem um peso ainda maior nas possibilidades de emprego. De outro lado, é inevitável a evolução no modo como os produtos são produzidos. Como a gente vai ver a seguir, a automação já chegou até a produtos simples. E isso é só o começo. A essas alturas, você talvez já tenha ouvido falar de Indústria 4.0. Aqui mesmo, no Olhar Digital, nós já mostramos alguns exemplos de como as fábricas estão evoluindo rapidamente em direção a um momento em que as linhas de produção sejam completamente automatizadas e talvez autônomas. Dessa mistura entre robôs, sensores e inteligência artificial, vai surgir um novo padrão de produção na indústria. Ainda não chegamos lá, mas o caminho parece claro. Em países desenvolvidos, já há fábricas que podem ser vistas como exemplos da tal Indústria 4.0. No Brasil, é claro, as coisas andam um pouco mais devagar, mas a automação já está presente em diferentes áreas da produção. Algumas até surpreendentes. É o caso dessa fábrica de biscoitos, ou será de bolachas? Bom, ela fica no interior de São Paulo e o começo de tudo ainda é o mesmo, uma massa equilibrada. Essa massa ela é feita muito parecida com a de um pão, e ela vai para uma câmara de fermentação, onde permanece ali por cerca de 11 até 12 horas, né? Duplica de tamanho. Aí, ali a massa adquire aquele aroma de pão, aquele sabor de pão. O tempero da tecnologia começa a aparecer mais fortemente a partir desse ponto. Depois que a massa está pronta, ela é encaminhada para essa linha de produção. Aqui, o principal resultado do uso de automação é a velocidade. Em apenas 10 minutos, o que era massa vai estar pronto e embalado sob a forma de biscoitos. Na primeira etapa, a massa passa por um detector de metal para garantir que nenhum tipo de impureza esteja presente. Depois, ela passa por uma série de rolos de laminação. Um deles é responsável por fazer furinhos na massa. Eles servem para controlar o tamanho.
Cada biscoito tem cerca de 1 milímetro de espessura nessa fase. Agora chegamos à fase do forno. A massa passa pelo fogo direto, transferência de calor por radiação e pela etapa de convecção. São 104 metros só de forno. Após 3 minutos e meio, a uma temperatura de 330 graus, o biscoito sai assado. Saiu assado, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que, através de um operador, e a gente sempre controla realmente o quanto que ele se expandiu, qual é a espessura dele, para eu garantir que dentro do saquinho, onde eu vou embalar, eu vou ter o número correto de biscoitos e o peso que eu estou colocando dentro da embalagem. Mas ainda não acabou. Agora é preciso esfriar os biscoitos, já que eles não podem ser embalados quentes. Aí, finalmente, chegamos ao empacotamento. Por aqui, o processo é automatizado e consegue colocar 20 pacotes de biscoitos em uma caixa e liberar 11 caixas por minuto. Depois que esse método foi implantado, 10 funcionários que cuidavam da embalagem foram deslocados para outros setores. Com essa tecnologia eu consigo ter um biscoito sempre do mesmo tamanho, sempre da mesma cor, sempre com o mesmo sabor, respeitando o que o consumidor espera quando ele compra. Isso graças à tecnologia. Seguindo, porque eu tenho muita tecnologia, eu tenho que ter pessoas que estejam treinadas, capacitadas para operar um equipamento desse. Então isso também tornou com que o operador ele fosse muito mais fiel ao produto, muito mais responsável e envolvido com a fabricação do biscoito. Isso eu acho que a tecnologia não traz só um benefício para o produto, mas para o entorno ela trouxe economia, padronização, melhor produtividade, menores perdas e, consequentemente, um custo muito mais justo para o produto no ponto de venda. Um detalhe interessante vem do armazenamento, que é totalmente automatizado. Esses transelevadores são robôs que conseguem estocar produtos de uma maneira inteligente. Cada pallet, como esse, recebe uma etiqueta com um código que é escaneado e entra em um software com informações como data de fabricação, dados do produto e marca. Toda a equipe comercial consegue saber quantos produtos estão entrando e quantos estão saindo em tempo real. O robô é programado para sempre pegar o lote que apresenta a validade mais próxima e guardar o que está mais novo. O depósito tem capacidade para armazenar até 15 mil pallets e hoje é controlado por 5 transelevadores que trabalham todo dia sem parar. O estoque inteiro é renovado a cada 10 dias. Essa fábrica é apenas um exemplo de como a automação está mudando a forma de como os produtos são feitos. Segundo o relatório da Transparency Market Research, o mercado global de automação industrial deve ter um crescimento anual de 6,6% até 2024. Já no Brasil, nos últimos 2 anos, o número de grandes indústrias que passaram a apostar em tecnologias de automação cresceu 10%, até para tentar tirar o atraso em relação ao resto do mundo. Ainda estamos longe de países desenvolvidos, onde tudo isso que você viu já começa a funcionar de maneira autônoma, com as decisões sendo tomadas por sistemas de inteligência artificial. Esse é o espírito da indústria 4.0, que também vai chegar ao Brasil. Resta saber se estaremos preparados para essa verdadeira revolução. Daqui a pouco, os surpreendentes efeitos da chegada da tecnologia às salas de aulas públicas. Em Barueri, cidade da Grande São Paulo, podemos conferir como, com pouco investimento e muita tecnologia, é possível transformar a vida e a trajetória dos estudantes. E ainda hoje, tem a chegada dos robôs às salas de cirurgia. Eles oferecem braços e mãos mecânicas, que podem significar mais efetividade e mais segurança para médicos e pacientes. O Olhar Digital Plus volta já. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.
Escola pública no Brasil é quase sempre sinônimo de abandono e de descaso, mas nem sempre precisa ser assim. A tecnologia pode ser um instrumento decisivo na transformação dessa realidade. Basta a decisão dos responsáveis pelos sistemas. A era digital já se encarregou de criar as soluções. Confira. Estamos em Barueri, cidade da Grande São Paulo. Mais especificamente na Escola Municipal Professor João Tibúrcio Silva Filho. A escola fica em um bairro periférico de Barueri. Como em tantos outros colégios públicos espalhados pelo Brasil, aqui era comum encontrar estudantes pouco motivados, porque não entendiam completamente a importância da educação formal e também porque não têm afinidade com as metodologias tradicionais de ensino. Muitos não tinham vontade nem de fazer provas, porque sempre iam mal. Esse era o cenário, mas ele começou a mudar por causa da tecnologia. Tudo começou em 2017, quando a Secretaria de Educação da cidade decidiu apostar em um departamento de tecnologia da informação dedicado ao segmento educacional. O projeto, que envolve 113 escolas municipais e atinge 66 mil alunos e 3.500 professores, transformou o ambiente escolar. Como ponto alto desse novo projeto, as unidades receberam no começo deste ano redes Wi-Fi, Chromebooks, óculos de realidade virtual e sistemas de videoconferência. A ideia era aproximar de verdade os estudantes da tecnologia. Aquela noção tradicional do laboratório de informática, que é uma sala sempre trancada nas escolas e raramente visitada pelos alunos, foi uma das primeiras a ser modernizada. Desde o início do ano letivo, são os computadores que frequentam as salas de aula comuns e são usados em todas as disciplinas. Quando chega o momento de receber os Chromebooks, os alunos ficam eufóricos. Os equipamentos são acomodados em um armário especial com rodinhas que é levado até a sala de aula. Cabem 40 Chromebooks em cada um deles. E no fim do dia, os aparelhos são carregados em conjunto no próprio carrinho. Os alunos relatam que até melhoraram em algumas disciplinas depois que os dispositivos entraram em cena. Eu melhorei bastante em matemática também, porque tem a plataforma Khan Academy, Mentes Notáveis, que é em português, que tem vários jogos de aprendizagem. Em história, geografia, artes, inglês. A gente usa também bastante YouTube para ver vídeos sobre o que a gente está aprendendo. Desde a implantação da nova metodologia, professores, a coordenadora e o diretor relatam que a transformação na comunidade escolar é notável. A Secretaria de Educação de Barueri ainda não tem estatísticas para compartilhar, mas informa que já se percebem muitas mudanças. Uma delas tem relação direta com o índice de faltas. Ele diminuiu muito, pois os estudantes não querem deixar de ir à escola nos dias em que terão a possibilidade de interagir com as tecnologias. Nem quando estão doentes querem faltar. Para garantir que os professores também se envolvessem no projeto, eles passaram por treinamentos na plataforma Google for Education e agora passam por capacitação contínua. A responsável pela preparação dos professores foi uma empresa que ajuda instituições de ensino a promover a fluência digital no aprendizado. Isso é importante porque são os professores que vão guiar crianças e adolescentes no processo de envolvimento com a tecnologia. Na visão do Google, por exemplo, essa transformação digital na educação só acontece quando as pessoas passam a usar a tecnologia como um meio, não como um fim. O que a gente vê é que a tecnologia está mudando, né, de uma velocidade muito rápida, e o que a gente tem que preparar as pessoas para que elas façam essa transformação. O nosso papel como empresa de transformação na educação é acompanhar e apoiar as pessoas nesse processo. A coordenadora da escola diz que os professores agora interagem muito mais com os colegas da própria unidade e de outras, e que até o nível das atividades curriculares e das práticas propostas aos alunos está mais elevado, porque eles percebem que fazem parte de uma rede mais ampla em que todos atuam em conjunto. A secretária de Educação da cidade diz que até a autoestima dos estudantes aumentou porque eles se sentem cuidados, porque hoje têm acesso a tecnologias que pareciam distantes. Experiências que até então só estavam disponíveis em colégios da rede particular de ensino. Na escola privada, os alunos têm acesso a oportunidades diferenciadas e que isso, no final das contas, vai fazer muita diferença.
Então, o nosso principal propósito é, por meio do investimento público, de políticas públicas, que a criança da escola pública também tem essas oportunidades. Depois do intervalo, tem a chegada dos robôs às salas de cirurgia. Evidentemente, eles ainda são bem caros e por isso mesmo estão restritos a poucos centros de saúde. Mas as promessas que a tecnologia traz embutidas são gigantes. O Olhar Digital Plus volta já. Este é o Chico. Ele vive tendo ideias para atrair mais clientes para sua barbearia. Serve aquele cafezinho especial e até mesa de sinuca ele já colocou. Ideia não falta. O que falta é cliente. Ô Chico, sua ideia merece um site. Com a HostGator, você tem o melhor suporte para fazer barba, cabelo e bigode na internet. HostGator, seu site sempre no ar. Você se sentiria mais seguro sabendo que mãos humanas estão cuidando da sua cirurgia? Ou o contrário, que a sua eventual operação está a cargo de mãos robóticas? Quem precisa se submeter a cirurgias hoje em dia já começa a se deparar com essa dúvida. No futuro ela será ainda mais comum. E ao que tudo indica, essa é uma tendência irreversível. Justamente por isso, nós fomos conferir um exemplo de como os robôs já começam a responder até mesmo por procedimentos médicos mais comuns. O Marcos tem 57 anos e foi parar no hospital achando que era mais uma dor na coluna. Infelizmente, o problema foi grave e ele descobriu que teve um infarto. Depois de fazer um cateterismo, agora ele se prepara para mais um procedimento. Só que dessa vez, as mãos que vão cuidar do Marcos são diferentes. O procedimento será levado adiante por um robô. A gente de imediato, que você fala, peraí, esse sistema é robô, né? Ele falou até um nome um pouco mais complexo, é robótico, não lembro direito. Mas ele falou, eu falei, então, mas olha, doutor, não, desculpa a minha ignorância, mas como é que funciona? Só o robô que vai mexer comigo, não vai ter doutor? Não é assim. Aí explicou, né? Existe uma equipe médica, mas o robô ele vai ser mais assim, detalhista, é um inovador, ele traz a medida certa, no exemplo desses tentes que tem que ser colocado, que é diferente do humano. O humano, lógico que eles têm essa capacidade de bater o olho, já saber qual que é a medida que tem que colocar, mas a precisão correta vem em cima desse sistema de robô. Marcos é um dos 80 pacientes que serão operados pelas mãos de um robô em procedimentos de cateterismo, que são métodos para desobstruir artérias coronárias entupidas. É a primeira vez que angioplastias robóticas são feitas no hemisfério sul. O projeto é realizado neste hospital particular de São Paulo, em parceria com o SUS. O robô foi adquirido em junho deste ano e já foi usado em vários procedimentos com grande grau de sucesso. A angioplastia coronária, intervenção percutânea coronária, esse é o nome técnico, stent, como o pessoal fala habitualmente, nós fazemos a manipulação manual. E aí são 3 elementos que, durante um procedimento como esse, 3 instrumentais que a gente tem que manipular, o médico manipula. Um tipo de catéter, que é o catéter que vai até o coração, por dentro dele vão outros instrumentos de dilatação. Um trilho e o stent, os balões. O robô, esse aqui, tem esses 3 elementos controlados o tempo inteiro. O cateterismo não é um procedimento novo. Ele é feito por meio de uma sonda que vai até o coração. Lá é inserido um stent, uma peça metálica que dilata a artéria. No Brasil, as angioplastias são frequentes. Em média, são realizadas cerca de 150 a 200 mil angioplastias por ano no país. Agora, com a chegada do robô, muita coisa vai mudar. Para começar, o médico ficará em uma sala separada do paciente. Ele consegue fazer todos os movimentos necessários pelos controles robóticos. Ele pode avançar, recuar,
rodar para os lados e fazer várias combinações em cima disso. Um dos primeiros resultados práticos é que com esse equipamento, os procedimentos de cateterismo estão usando 10% menos stents, e isso já é um bom avanço. Outro benefício que o robô traz é a mobilidade para o médico. Por causa do raio-x utilizado no exame para enxergar as artérias, os cirurgiões tinham que usar uma roupa de chumbo que pesa entre 7 a 10 quilos. Agora, em outra sala, eles não terão que utilizar mais essa vestimenta. Além disso, como toda a máquina, o robô está em constante evolução, com novas ferramentas sendo desenvolvidas o tempo todo. O robô nos permite fazer uma série de medidas durante a angioplastia, por exemplo, medir o comprimento do que precisamos fazer. Então, toda vez que nós vamos colocar um stent, fazer o implante do stent, nós precisamos saber qual é o diâmetro e o comprimento do stent. O comprimento do stent ele é precisamente medido pelo robô. Então, além da manipulação robótica, ao invés de manual, nós também temos o auxílio de ferramentas que o robô traz em auxílio a nós. É claro que ainda estamos falando de uma tecnologia nova e cara. Está presente em apenas 60 centros médicos no mundo todo. Cada robô custa em média $500 mil e eles são produzidos sob encomenda. Uma outra grande vantagem desse robô é que ele pode ser usado para cirurgias remotas em que o cirurgião pode estar a quilômetros de distância e ainda assim comandar os movimentos das mãos mecânicas. A potencialidade disso é enorme. Isso abre um campo para um monte de coisa que a gente ainda está por fazer. Uma delas é a angioplastia remota. Então, em um ponto está o operador, juntamente com o console, os controles do robô, e num outro ponto o paciente com o braço robótico, onde ele vai ser tratado à distância. Na Índia já foi feito um caso. A 30 quilômetros de distância, o robô e o console, 5 pacientes foram tratados com sucesso. Esse robô está em sua segunda versão e, para o futuro, outros caminhos tecnológicos poderão ser incluídos no equipamento, como navegação por inteligência artificial e fusão de imagens entre exames e cateterismo. O aparelho dá conta. O que a gente vai precisar é de uma internet mais confiável, ou internet 5G ou fibra. Você já conhece o Olhar Digital Ofertas? Se ainda não, precisa conhecer. Nós criamos uma ferramenta super bacana para você economizar nas suas compras online. Funciona assim: você instala a nossa extensão. Ela está disponível para os navegadores Chrome e Firefox. A partir daí não precisa fazer mais nada. Toda vez que você estiver fazendo uma compra online, nosso mecanismo pesquisa em mais de 30 lojas diferentes. Se encontrar um preço mais baixo, ele mostra para você aqui, já com o link para a melhor oferta. Além disso, tem outros mecanismos mais que úteis. Aqui, por exemplo, você pode conferir a evolução do preço do produto nos últimos meses. Para completar, a gente ainda pesquisa cupons de desconto. Se o produto que você quer tiver algum cupom de desconto disponível, nosso mecanismo aplica automaticamente. É uma super ferramenta para suas compras online. Não perca! Acesse ofertas.olhardigital.com.br e instale já o Olhar Digital Ofertas no seu navegador, Chrome ou Firefox. Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.